Do nosso professor, e a gente tem falado muito sobre esse encontro, né? Tem uma grande expectativa rolando em torno disso. E o primeiro encontro ali do Marco Rubio com o Mauro Vieira foi uma declaração tanto quanto protocolar, também, claro, um encontro muito mais curto ali, 15 minutos, né? Entre as duas lideranças. Mas o corpo diplomático que estava envolvido deu, claro, uma sinalização de como que vai ser esse encontro, né? Que vai ter ali o componente da negociação do tarifaço, talvez como a maior prioridade. Então, eu queria te ouvir um pouco nesse sentido, né, de que as negociações já estão pendendo para esse lado e acho que a maior expectativa é em relação ao tarifaço, né? Eu acho que o que vocês estavam conversando estava perfeito, né? Então, existem a cada etapa, né, uma apreensão nova, uma dúvida que surge, né? Então, no encontro, né, primeiro que foi por vídeo, o grande medo era ser um encontro presencial na Casa Branca e acontecer com o Lula a mesma coisa que o Trump fez com o Zelensky e com o presidente da África do Sul, né, que é um desrespeito absurdo. Também chegou a fazer com o primeiro-ministro do Reino Unido, com o primeiro-ministro do Canadá, né? Então, colocar em situações desconfortáveis em frente às câmeras, que não seria bom para ninguém. Aí, de vez, iria azedar o clima, né? Mas a diplomacia foi muito hábil, colocou a primeira conversa por videoconferência, pelo tudo que indica, foram 30 minutos de ótima conversa, e aí veio uma segunda etapa, e aí ficou com medo de como que será o Rubio, que o Rubio ele tem um apego muito maior à questão da América Latina, ele é filho de latinos, de uma elite que foi expulsa de Cuba, então ele tem uma pegada muito mais ideológica em relação à América Latina do que o próprio Trump. Aparentemente foi protocolar, mas protocolar no momento é bom, né? E agora sim um encontro na ASEAN, e aí claro, né, a ASEAN é um encontro com muitos países, vários países que têm relação com os Estados Unidos, com o Brasil nem tanto, então a agenda do Trump deve estar lotadíssima. Então é normal você ter uma dificuldade para encaixar o encontro ali, mas eu tenho certeza que vai acontecer, os dois vão sentar, vão olhar cara a cara, apertar a mão, tirar uma foto, e vai começar a destravar mais algumas coisas. Agora, Rubens, você acha que a gente pode ter alguma surpresa, né? E quando eu falo em surpresa, é assim, o Brasil esperando uma conversa sobre tarifaço e no meio da conversa o Trump fala, olha, eu acho que você tem que ver também, Lula, essa história do Bolsonaro, não pode prender o Bolsonaro. Tem alguma possibilidade disso acontecer? Porque o Trump, como a gente sabe, ele não importa o que a turma dele prepare, né, uma conversa que pode ser formalmente preparada pelos assessores, a questão tarifária, o café isso, o aço aquele outro ponto, não sei o quê. Aí chega na hora, ele pode tirar do colete e falar, bom, além de tudo isso eu quero conversar sobre Big Techs e Bolsonaro. Pode? A gente pode ter uma surpresa ainda que o encontro não seja na Casa Branca, como você citou, né, o caso do Zelensky e do presidente da África do Sul, mas ainda que seja na Malásia, algum tipo de constrangimento nesse nível ainda pode ser esperado da parte do Brasil? Uma excelente pergunta, mas olha, seria irresponsável da minha parte dizer que não seria possível. É improvável. Mas impossível não é, mesmo porque o Trump é o terror de toda analista internacional. É uma pessoa absolutamente inconstante, que traz algumas coisas surpresas que ninguém está esperando, algumas coisas absurdas, né? Ele normaliza o absurdo. Sim. Então, pode acontecer? Pode, mas da mesma forma que o Trump é inconstante, instável, ele também é muito pragmático. Então ele já percebeu que essa questão do Bolsonaro, na verdade, contribuiu para o inverso, né? Ele contribuiu para a popularidade do Lula, colocou o Eduardo Bolsonaro em maus lençóis, o próprio Bolsonaro em maus lençóis. Então eu acredito que essa questão não deva aparecer exatamente por pragmatismo, né? Não que ele não queira, não que ele continue achando uma coisa diferente, mudar de ideia, nada disso. Mas eu acho que por questão de pragmatismo ele quer destravar, né? Então ele tem um modus operandi muito claro, ele tenta o absurdo, bota o bode na mesa e depois ele negocia tirada do bode. Ele viu que o bode não funcionou com alguns países, né? Então com a China não funcionou, com a Índia não funcionou, com o Brasil não funcionou. O bode funcionou muito bem com outros, por exemplo, com o Canadá, com a União Europeia e com o Japão, né? Quando o bode não funciona, ele tende a recuar. E eu acho que o Trump está tentando recuar. Agora, outras coisas podem surgir. Então, por exemplo, a gente está vendo alguma questão muito controversa que está acontecendo na Venezuela, na Colômbia, né? E a gente já viu, né, no Trump 1, o secretário de Estado dele chegou a visitar a região amazônica,
né, para conversar com as autoridades brasileiras, perguntando se o Brasil, como é que o Brasil se sentiria se houvesse uma invasão da Venezuela. Na época era o governo Bolsonaro, e a presidência da República, né, o Bolsonaro, sinalizou positivamente: se houver uma invasão da Venezuela, nós vamos fazer nada, vamos até ajudar no que for possível, né? Coube ao Mourão, né, que é general do Exército, falar: Bolsonaro, você está doido. O Exército brasileiro não vai entrar nessas aventuras e não é bom para o Brasil ter uma potência extra-regional na nossa fronteira. Sim. Né? Então você está doido, não, isso não vai acontecer. Então coube o vice-presidente barrar essa investida. Acho que com Lula ele sabe que vai ser um pouco diferente essa conversa, mas não me surpreenderia se aparecer alguma coisa desse tipo na conversa. Perfeito. Mas ainda acho improvável. Até porque não é só mais Venezuela, é Colômbia também agora, com a mesma acusação, essa desculpa do narcotráfico e tal, né? A mesma história. Exato. São duas fronteiras, exatamente, de uma vez só. Eu até queria passar a palavra para você para isso, Chico, mas só para quem não acompanhou essa história do Gustavo Petro, né? A fala do Lula que a gente trouxe no começo do programa sobre a América Latina ser uma zona de paz foi justamente por isso, né? Porque o Trump ameaçou mais um país da América Latina, no caso, a Colômbia. Então, o Gustavo Petro ele convocou um embaixador do país nos Estados Unidos para consultas hoje, logo depois que o Donald Trump chamou o Petro de traficante. Então, o Trump ele anunciou o cancelamento de uma ajuda financeira também, acho que isso é importante dizer, para os colombianos, alegando que o governo do Petro fomenta a produção de drogas, chamou o Petro de traficante, e é um método muito parecido, né, Chico? Quase que igual ao que o Trump tem usado contra o Nicolás Maduro na Venezuela. Até os ataques, não sei se são verdadeiros ou não, a pequenas embarcações no Caribe, tem sido a mesma coisa para a Venezuela e para a Colômbia. Até que ponto essa pauta pode entrar, Rubens, nessa parada aí da Malásia, nesse encontro? Olha, a minha esperança é que não entre. Né? Então, a diplomacia brasileira ela é muito hábil, que eles chamam de encapsular as crises. Ou seja, aqui nessa reunião vamos conversar sobre esse assunto. Se a gente tem outras crises, a gente bota numa caixinha e conversa em outro momento. Esse momento aqui, a gente tem pouco tempo, vai ser para conversar sobre isso aqui. E com isso, né, aquela famosa estratégia de protelar a conversa, protelar o problema. Minha esperança é que a diplomacia brasileira faça isso caso apareça. Mas o Lula já vem mandando recados muito claros, dizendo que a soberania é inegociável. Né, e isso para todos. Então não está favorecendo um ou outro presidente. A soberania é negociável para o Brasil, para a Colômbia, para a Venezuela, para a Argentina, para quem seja. Então, me parece que a diplomacia presidencial já se antecipou, né, mandando esses recados, falando: olha só, nessa conversa, não venha falar sobre isso comigo, que a minha posição é muito clara, não posso ter uma posição diferente e deixar abrir portas para invadir um vizinho meu, né, na minha região. Não dá, seria ruim para todo mundo. Mas essa questão que o Petro anda falando, né, sobre o ataque às embarcações, é uma questão que está sendo muito ventilada, muito criticada também dentro dos Estados Unidos. Né, porque, tudo bem, em água internacional não está sob júdice, né, sob jurisdição daquele país. Né, as leis colombianas e venezuelanas não se aplicam lá, mas também não se aplicam dos Estados Unidos. E ali, aquele água internacional não é terra de ninguém, tem um direito internacional. E o que está sendo feito ali é execução. Né? Você não tenta contato com o barco, você não tenta abordar para ver se de fato tem droga, você simplesmente manda um míssil. Aquilo é uma execução das pessoas que estão lá. E a gente não tem como ter certeza, né, se ali estão carregando drogas ou não. As estimativas que a gente tem naquela região é que 75%, se eu não estou enganado, dos barcos que são abordados, eles de fato contêm drogas. Mas, pessoal, a gente tem 25 aí que não. Né? Então, como é que fica essa questão, né, de matar inocentes, executar inocentes? Como é que fica todo a questão do direito internacional, direito à vida, direito à defesa, o Estado democrático de defesa, né, de direito? Então fica toda essa questão que surge muitas críticas, né? Eu acho que o Petro está corretíssimo em reclamar disso, mas essa crítica não é exclusiva do presidente da Colômbia, também vem sendo vinculada dentro dos Estados Unidos pela oposição.
Eu fico pensando se o Petro, né, que o ano que vem tem eleição na Colômbia também. Na Colômbia não há reeleição, então o Petro não pode concorrer, mas certamente deve estar preparando uma candidatura e tal. Se ele também está olhando e falando assim, Trump, ataca mais, porque onde o Trump atacou, ele acabou favorecendo o outro lado, né? Então, se a gente lembrar o Canadá, que havia um candidato trumpista, que se assumia como trumpista, foi derrotado, né? E os liberais canadenses que eram Trump acabaram ganhando a eleição até de forma surpreendente. Aqui no Brasil ele atacou e o Lula sobe na popularidade. Agora, se ele aumenta esse nível de críticas ao Gustavo Petro, talvez até ajude para o ano que vem. Tem uma eleição muito disputada na Colômbia, em que o Petro ainda não tem uma definição exatamente sobre o nome e tal para o ano que vem. Então, é um xadrez aí em que o Trump vai jogando para o público interno e muitas vezes favorece quem ele quer atacar, né? Seja na América Latina, seja na América do Norte, até na Austrália, né, aconteceu isso. Só para lembrar aqui que a Colômbia tem eleição no ano que vem também, Gabi. Muito bem. Eu achei perfeita essa lembrança, porque é um momento, sim, de decisão sensível para a Colômbia, né? E obviamente o Trump está tentando influenciar, só que também é um momento em que o acordo de pacificação das Farc e da ELN está sendo muito questionado. Ele está começando a ruir dentro da Colômbia. Então é nesse caos, né, a popularidade do Petro não está tão alta assim, é nesse momento de caos que ele está tentando influenciar, enfim, né? E óbvio, né? O Petro, se ele for hábil, ele consegue utilizar essa questão do inimigo externo a seu favor para criar um pouco mais de coesão interna. Eu acho que pode ser uma estratégia que acontece sim. Eu também quero aproveitar, já que a gente está falando disso, para perguntar sobre essa ótica de direito internacional, de soberania, os riscos para a estabilidade, né, da integração regional latino-americana. O Jamil Chad já falou algumas vezes sobre o contexto que a gente tem na América Latina, né, que existe um racha regional na América Latina e que o Trump também se aproveita disso, né, instrumentaliza isso para tentar enfraquecer a região. Olha, eu confesso que eu não li o artigo do Chad, apesar de ser um ótimo jornalista. Eu conheço, obviamente, mas não sei qual é o artigo que você está se referindo. Mas agora, a região, a gente está numa situação muito delicada, porque a gente tem dois atores de veto. Não importa o que aconteça na região, a gente vai ter o Milei, num lado da Argentina, votando e vetando todas as propostas que sejam remotamente de cunho social, que não sejam do agrado do trumpismo, e do outro lado a gente tem o Maduro, da Venezuela, que também vai vetar todas as propostas do outro lado. O consenso, hoje em dia, na região é impossível. Né? Não adianta o Brasil tentar dialogar, sentar na mesa para conversar, porque não tem diálogo. A gente nunca vai conseguir chegar. Então a gente está, e eu já ouvi isso de diplomatas também, em um momento de contenção de danos. A gente está tentando manter o que dá desse processo regional, até que o contexto mude, porque os contextos vão mudar em algum momento, para melhor ou para pior, né, eles vão mudar, e aí a gente consiga avançar, fazer um regionalismo um pouco diferente. No momento, não tem diálogo. A gente não consegue avançar em nenhuma proposta. E aproveitando que eu estou falando aqui de América Latina ainda, eu queria falar sobre os supostos amigos do Trump também na América Latina, né? Argentina, Javier Milei. Na semana passada a gente falou muito a respeito disso, aquela injeção, né, de 20 bilhões de dólares na economia da Argentina. O Trump, ele se defendeu também das acusações de estar fazendo um negócio que beneficie mais os argentinos do que os estadunidenses, porque ele também passou por esse período de crítica. E aí ele teve que dar uma resposta sobre o Javier Milei, e eu acho que vale muito a pena a gente acompanhar aqui esse trechinho da fala do Donald Trump. Vamos assistir. Argentina is fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money, they have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can, but don't make it sound like they're doing great. They are dying, all right? They're dying. Aqui, para quem está nos ouvindo só pelo rádio, rapidinho, ele está dizendo que nada está beneficiando a Argentina, eles estão lutando por suas vidas. Ele diz, eles não têm dinheiro, eles não têm nada, eles estão lutando para sobreviver, eles estão morrendo. Eles estão morrendo, o Trump fala. Ou seja, ele está dizendo que a Argentina está num buraco, Chico,
Me ajuda a te ajudar, né? Aí, né? Muito amigos, Muito né? amigos. Ele se Muito declara muito amigo do Milei. Imagina realmente se não fosse. Lembra o personagem muito amigo, muito amigo. É, né? muito amigo. Do O Josué. famoso fã ou hater, né? Total. É fã ou Não, rei. esse comentário do Trump foi uma humilhação gratuita. Eu tô rindo porque eu vou lançar um vídeo, assim que eu sair do ao vivo, vou lançar um vídeo agora na rede social exatamente sobre isso. É uma humilhação gratuita, né? E está sendo contestado porque o que acontece? Né? Os investidores de Wall Street, que têm muito dinheiro, eles acreditaram, né, na proposta do Milei. Né, investiram pesadamente na Argentina lá no início do governo, né, com toda aquela questão da motosserra, de cortes, né, uma promessa de uma política ultraliberal, só que não funcionou. Né, então a gente está tendo uma desvalorização do peso, e quando o peso desvaloriza significa que ele tem que produzir mais, porque fica mais difícil de pagar a dívida, né, que foi contraída muita dívida para manter o país funcionando, e aí você teve que contrair agora mais empréstimos ainda, ou seja, a Argentina cada vez mais dá um passo na direção do calote, de novo. Né? Então, o risco do país sobe, o endividamento sobe, o peso desvaloriza, e os amigos de Wall Street, né, porque a gente sabe que o setor financeiro, em qualquer lugar do mundo, tem poder político, eles pressionam o Trump e falam assim, pelo amor de Deus, ajuda o Milei para tentar salvar. E, é claro, tem também um apoio ideológico, que não faz sentido para o Trump deixar o seu principal aliado na América do Sul, né, ruir do jeito que ele está ruindo. Agora, não é só pela questão econômica. Né? O Milei teve a questão da criptomoeda, né, que foi um escândalo, né? Teve a questão da corrupção com a irmã dele, que faz parte do governo, né? Então contribuiu também para a imagem. E mais recentemente, o grande apoiado de Milei para as eleições legislativas sofreu acusações, ele meio que fez uma meia-culpa, né, não ficou claro se era verdade ou não, que ele receberia dinheiro do crime organizado para se eleger. É complicado, né? Então são crises após crises políticas, econômicas, morais, de corrupção, que estão ruindo o governo do Milei e a popularidade dele. Nossa, o Milei está no inferno astral absurdo. E esse empréstimo do Trump não resolveu nada. A pressão sobre o dólar continua. Eu estava lendo exatamente isso agora. Está derretendo, o negócio está feio. Enquanto o Rubens falava, eu estava lendo aqui as manchetes aqui da imprensa argentina, página 12, né, dizendo que o anúncio do swap, né, que é essa operação de ajuda, é o swap cambial de 20 bilhões, não pôde frear a pressão sobre o dólar. Eles trabalham num sistema de bandas. E hoje, apesar deles terem oficializado a ajuda, foi hoje que foi oficializado, quase que bateu no teto da banda, que o Milei, né, desde o começo do governo, estabeleceu como o teto que não pode passar daquilo. Então eles despejam dólar cada vez que está chegando perto. Agora eles vão ter um pouquinho mais de dólar para despejar de novo. Mas é isso que você falou, Chico, não traz confiança, isso que é muito grave. Nem para os setores que desde o começo apostaram no Milei, que são esses setores de mercado financeiro. Então, talvez ele consiga chegar até a eleição. Agora, depois da eleição, se o resultado for desfavorável ao Milei, a gente pode ver um derretimento gravíssimo na economia aqui do nosso país vizinho. É muito grave mesmo a situação. Mas, Rodrigo, isso é muito interessante, porque essa ajuda ela foi especialmente calculada para durar somente até a eleição. Depois disso, a gente não sabe o que acontece. Então, de novo, né, se você tem um remedinho que é sintomático, não trata o problema, ele simplesmente trata a febre para baixar a febre, né, antitérmico. Né, e você sabe que ele tem vida contada, ele vai só durar até as eleições, eu vou tirar meu investimento o mais rápido possível. Né, e aí cria mais uma crise enorme na Argentina. É isso. Sem contar a chantagem típica do Donald Trump, né? Que é dizer, só vou dar dinheiro se vocês, né, votarem no aliados Milei. ao Donald Trump, né? Ao Javier Milei, Milei, exatamente. É domingo que vem. Milei, Domingo que vem a eleição. Então faltou uma semana. É isso. Eu quero também aproveitar esse tempo para dar uma olhada em como o Donald Trump está agindo em relação à China. Na semana passada ele deu uma recuada e hoje ele fez um anúncio de novo que está deixando todo mundo assim, gente, mas ele acabou de falar que não tem condição, que não é viável, né, taxação de 100%. Agora ele já foi irônico de novo e prometeu elevar a tarifa para 155%. Se a China e os Estados Unidos não chegarem num acordo até o final desse mês. Então, depois de ter recuado, agora ele ataca de novo, né? Também um modus operandi muito típico da guerra comercial do Donald Trump. E ele
apesar de tudo isso, ele deu uma exaltada nessa relação dos Estados Unidos, né, do presidente, na verdade, da China, o Xi Jinping, e disse que eles vão se encontrar num encontro que vai acontecer na Coreia do Sul nos próximos dias. Então, a gente também tem essa fala do Donald Trump e a gente assiste para voltar a conversar. Vamos lá. I think China's been very respectful of us. They're paying tremendous amounts of money to us in the form of tariffs. As you know, they're paying 55%. That's a lot of money. They never were paying anything over years and years and years. But they were like anybody else. A lot of countries took advantage of the U.S. They're not taking advantage anymore. No, China's paying 55% and a potential 155% come November 1st unless we make a deal. And I'm meeting with President Xi. We have a very good relationship. We're going to be meeting in South Korea in a couple of weeks. And we'll see what we can do. Então aí o Donald Trump falando dessa boa relação, que a China tem sido muito respeitosa conosco. Imagina se não fosse, né? Eles estão pagando quantias enormes de dinheiro para nós na forma das tarifas. Para você que me ouve pelo rádio, foi isso que o Donald Trump disse. Eles não estão se aproveitando, mas a China está pagando 55%, pode chegar a 155%, tá, gente? A partir do dia 1º. Já. Tá bom para você. Só não vai acontecer isso se a gente fizer um acordo. Então é mais uma vez o Trump querendo dar as cartas, né, Rubens? Mas aí eu acho que esses números de tarifa, né, não sei quem joga, quem é RPG que está nos escutando, está nos vendo, só que eu acho que é isso, o cara pega um dado de 20, joga, nas novas tarifas vão ser por tanto, né, que não tem racionalidade nenhuma. Né? Ele um dia diz que não dá, depois ele bota, não sei se essa piada foi muito nerd pro público, mas enfim... Né? É mais ou menos isso, é totalmente ao acaso, não tem racionalidade. E ele tem muito esse perfil de morde e assopra. Né? Se a gente lembrar, trazer mais para a nossa realidade, o discurso do Trump na Assembleia Geral da ONU foi mais ou menos assim com Lula. Né? Ele falou, nossa, tive uma química, gostei muito, não sei o quê, de conversar com Lula, porém, né, o Brasil está fazendo algumas coisas que a gente não gosta, não sei o quê, é um morde e assopra. É a mesma coisa que ele está fazendo com a China, fala, não, nossas relações estão boas, né? Gosto muito do presidente dele, a gente está conversando, mas olha, a gente tem que resolver isso aqui. Então é um jeito, né, muito claro de Wall Street, né, de se aproximar, manter uma janelinha, fechar a porta, mas manter a fresta aberta para você poder entrar. Né? É uma coisa assim, esse jogo que está acontecendo. Só que esse tipo de estratégia funciona até certo momento, né? Quando você saca qual é o do outro lado, você tem jeitos, né, de manobrar isso. Né? Quando você sabe que, né, o Trump's always chicken out, né, o taco, o Trump sempre amarela, né, você já está esperando o outro lado, né, retroceder, né, ele frear e mudar um pouco a sua posição. Isso enfraquece o Trump como negociador. Me lembra, sabe o que? Eu estava vendo e pensando, o começo do governo Bolsonaro, ele fazia um anúncio mais absurdo do que o outro todos os dias, e todo mundo noticiava, inclusive a imprensa que se pretendia crítica, e era crítica. O método Steve Bannon. É o método Steve Bannon, um bombardeio, é a saturação, né? Você satura o noticiário com a sua própria figura, às vezes com anúncios absurdos, e as pessoas ficam debatendo o absurdo. E aí o Bolsonaro passou quase um ano nisso, e ele ia continuar, no segundo ano estava continuando, só que daí veio a pandemia. E aí a realidade se impôs de tal maneira, e na pandemia ele até tentou, falou gripezinha, eu não sou coveiro, só que enfrentou o limite da realidade que se impôs de forma absoluta. O Trump ainda está nessa fase, é um bombardeio, a gente fica aqui debatendo, 150, 100% de tarifa, volta para 50%, o Brasil é ruim, o Brasil é bom, e ele está o tempo todo no comando da pauta. Né? Seja absurda ou seja simpática, às vezes até, ou nesse caso do Milei, em que ele diz que está ajudando, mas está humilhando, é ele, o que interessa é ele o tempo todo, e não o que ele está anunciando. Se trata dele controlar a pauta e estar no centro do palco. Me lembra muito o Bolsonaro, só que o Bolsonaro fazia num nível muito inferior, né? O Trump é muito melhor comunicador, aliás, era um apresentador também de televisão, além de um multimilionário e um negociador de mercado. Então, ele sabe fazer esse jogo. O que seria a realidade se impor no caso do Trump? Se ele perder a eleição lá no ano que vem, mas vai demorar ainda, hein? Falta um ano ainda. Você viu as manifestações agora no final de semana. Né? No Kings, né? Não foi pouca coisa. É verdade. Então, a realidade da rua começa a se impor. Se vier
no final do ano que vem, né, falta um ano ainda, a eleição parlamentar de meio de mandato e ele tomar um tranco, aí a realidade pode se impor e essa história de ficar jogando com a pauta para lá e para cá, talvez não resolva. Mas, por enquanto, acho que nós vamos ainda num bom tempo com isso, né, Rubens? Com esse morde-a-sopra, como você definiu bem, e ele sabe fazer esse jogo de maneira impressionante, né? Eu acho que foi ótima a sua lembrança, e isso aí, claro, é método, é estratégia. Né? Então, o Trump, assim como o Bolsonaro e outros políticos do mundo fazem isso também, né? Não, no âmbito doméstico, é um objetivo de controlar a pauta, como você mesmo disse, fazer uma cortina de fumaça para passar a boiada, né? Mas também para exaurir a oposição, porque para quem está no Poder Executivo é muito fácil. Você assina um documento, né? Escreve um documento, pede para o ChatGPT escrever um documento absurdo, você assina lá, e aí para você contestar aquele documento, a oposição tem um esforço enorme. Sim. Tem que mobilizar recursos, tem que entrar na justiça, tem que pagar um advogado, muitas vezes não tem dinheiro, né, para manter isso. Então você exaure, né, a oposição por essa estratégia, e também, é claro, você normaliza o absurdo. Né? Então, naquelas questões das bandas, né, que você está falando, não é só no câmbio, né? Você também vai testando o limite do absurdo até que o que é absurdo hoje, no dia de amanhã, não é tão absurdo assim e acaba passando. Né? Porque você está sobrecarregado de tantas coisas que você acaba não reagindo para uma ou outra questão, deixa passar, e, obviamente, isso é um método de governo. Exatamente. Perfeito. Perfeito, muito bom, Rubens, sempre bom receber você aqui. Fazia tempo que você não vem aqui no N2, a gente adora te receber aqui na nossa mesa redonda, querido. Valeu, até uma próxima. Obrigado, querido. Olha, é sempre um prazer, estou à disposição. Um abraço a todos e todas que nos assistem e a vocês também da mesa, tá? Até a próxima. Abraço. Até a próxima. Boa noite. Rubens Duarte, aqui, professor de Relações Internacionais, conversando com a gente. Lá, eu fiquei lembrando, e ele lembrou bem também, a oposição fica perdida nesse método, muitas vezes, né? E serve tanto para a política interna, como no caso do Trump, ele usa para fora também isso. Né? O Bolsonaro não fazia política internacional. O Bolsonaro comandou 4 anos. Né? A pauta. A oposição, na época, que era o campo progressista, Lula, etc., não falou. Você tentava responder um absurdo e ele lançava mais 2 no dia seguinte. Mesmo na pandemia, mesmo dando cloroquina para as emas e não sei o que, era só ele no comando. Era ele no comando da pauta. A pauta vira depois, vira já durante a campanha eleitoral. Com a figura do Lula. Com a figura do Lula. Que era tão forte que, apesar de ter passado alguns anos na cadeia, a figura do Lula... então a gente... Aí, vamos lembrar que você pode ter uma outra coisa? Aí você teve um contraponto, mas foram Exatamente. 4 anos comandando. E com uma complacência infeliz da mídia nacional, né? Sim. Que ia aceitando e deixando, morava lá naquele cercadinho, só no final é que alguns veículos resolveram, opa, é melhor sair daqui porque a gente está sendo esculhambado todo dia e só dando moral para o Bolsonaro. A política da humilhação Isso. Né, que ele praticava e que o Trump pratica num nível muito maior do que o do Bolsonaro até. Lembrando até que o governo Trump está sendo alvo de investigação por insider trading também, né? No mercado. Especulações aí do tarifaço para privilegiar negociações, né, na bolsa, amigos, esses sim, muito amigos, né? É o tipo de coisa que não está pegando agora, porque ainda está ali se mantendo forte, em popularidade, mesmo com a queda. Mas começa a cair, isso aí vira um inferno. Que começa na decadência, tudo que é processo vira outra coisa. Aliás, a lista do Epstein também, muita coisa. Aí volta pesado. Isso também, né? Que aí a mesma acusação de pedofilia que é feita ao Trump, que agora não vale nada, o Trump é acusado quase diariamente de pedofilia, não está pegando nada. Deixa a popularidade ou a derrota aparecer. Deixa ele lá embaixo. Isso vai na testa. É isso aí. Essa questão do Epstein é até dentro do próprio partido, né? Tem o setor do MAGA que não aceita. Já teve gente queimando até boné, né?